Bom pudermos cantar hinos como esses que nos lembram que Deus continua Deus a despeito das circunstâncias que nós passamos. Há uma ideia errônea sobre a vida missionária. Alguns de nós pensamos que ser missionário é sair do seu país, estar em passeio em terra estranha, pode ir às praias bonitas daquela terra, mas não é assim. Esses missionários saem do seu país, onde conhecem bem a vida, onde estão tranquilos e conhecem o ambiente que vivem, e vão realmente para uma terra estranha. Vocês não podem calcular, mesmo os que falam a língua portuguesa, eles têm barreiras linguísticas quando chegam nesse contexto. Têm que aprender a cultura do povo, tem que aprender a maneira de viver, a maneira de falar. Lá em Portugal não falam machamba, falamos machamba aqui, entre outras palavras. Então, não pense que é fácil quando chega nessa terra, em terra diferente. Uns vão para países diferentes. Temos que nos lembrar que missões não é tudo um mundo de rosas. É um mundo de rosas, entanto, a obediência a fazer missões. Mas não é um mundo de rosas, entanto, o viver numa cultura diferente. Há muitas lutas. E essa situação das dificuldades no campo missionário não começaram hoje com os missionários contemporâneos. Isso já vem lá de longe. Hoje estamos a ler a história do apóstolo Paulo e Barnabé, todos que com eles seguiram, que passaram por contextos diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes. Estamos a comemorar o mês em foco de missões, no seio da Convenção Batista de Moçambique, são chamadas missões nacionais, mas a nossa reflexão não é só porque estamos a celebrar missões, mas é que, como a igreja, precisamos de pensar sobre missões. Missões estão no coração de Deus. Desde os momentos mais primórdios, Deus já sempre refletiu que missões devem ser parte do povo de Deus. Desde o povo escolhido de Israel à igreja em momentos atuais. Se tem a sua Bíblia, hoje eu quero falar sobre perseverança na obra missionária. E podemos abrir as Bíblias em Atos capítulo 13 até o capítulo 14. Eu entendo que a porção é longa, mas eu procurarei fazer o contrário em relação ao texto. O texto é longo, talvez vamos conseguir falar um pouco menos e conseguir chegar lá. E eu sei que o Ben está a orar por mim para isso. Então, nós vamos olhar para o texto em Atos capítulo 13, a começar no versículo 44 e indo para o capítulo 14, versículo 28. Então, o texto é este. E no sábado seguinte, lembra que no capítulo 13 encontramos um ministério colegial. Estão aí vários líderes a trabalhar na igreja de Antioquia, e lá, dessa igreja, que estava ativamente engajada com pessoas fazendo diversas ações no meio da igreja, Deus chama de lá Saulo e a Barnabé para a obra que ele os havia enviado. E eles vão. Essa é conhecida como a primeira viagem missionária, e certamente estão a sair de onde estão acostumados para outros lugares diferentes. Então, aqui no versículo 44 diz que no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus
vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu que pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram para fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus. Quando olhamos para esse texto, o capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos relatam o que aconteceu com a igreja em Antioquia, onde esses homens de Deus estavam a ser usados de acordo com seus dons, talentos e experiências de vida, e estavam ali a anunciar a palavra, estavam ali envolvidos com a obra de Deus. O que você vai encontrar é que Deus é quem chama missionários. Não é uma questão de escolher que me deu bem na cabeça que eu quero ir para um país A ou B. É porque entendemos que Deus falou ao coração e deu a convicção de que há uma necessidade num local geográfico, ou pode ser mesmo onde a pessoa reside, mas responde à ação de Deus. É o que você vê no capítulo 13, nos primeiros 4 versículos, exatamente a descrição da intervenção de Deus no chamado do missionário para a obra de Deus. E então, a igreja, na verdade, foi junto com esses 2 missionários. Ela acompanhou eles de várias formas. Nos primeiros versículos, capítulo 13, há de ver que eles impuseram as mãos aos missionários e eles os acompanharam, disseram: vocês não vão sozinhos, estamos juntos. É a palavra usada muito aqui. Estamos juntos, podem ir, mas estamos juntos. Então eles, quando saem de Antioquia, indo a caminho para vários pontos onde eles haviam de pregar a palavra, então achamos-nos nesse versículo 44, capítulo 13, em que a cidade toda se reuniu e eles queriam ouvir a palavra de Deus, e certamente ouviram a palavra de Deus, mas é interessante que de todos os povos, de todas as pessoas, quem na verdade acabou ficando com inveja não foi o povo em geral, são pessoas que supostamente deviam conhecer Jeová, deviam conhecer o Deus da Bíblia, e são eles que começaram a fazer bagunça, barulho, problemas, começaram a incitar pessoas para que a palavra fosse deturpada e que não pudesse ser programada como devia. E eles começaram não só a demonstrar o coração cheio de inveja, mas começaram a blasfemar e a contradizer tudo o que Paulo estava a dizer. Mas Paulo e Barnabé foram ousados. Eu quero que você veja primeiro algumas verdades a lembrar para perseverar na obra de missões. É importante, missionários não saem só lá de fora, também saem dentre nós. E nós podemos ir a Bobolas, Cauce, para outros lugares no nosso país ou fora do país. Eu tenho um estudante que vai a Madagascar daqui a pouco como missionário moçambicano, que vai servir por lá. Então, eu quero que você pense, quando chega nesse campo missionário, mesmo sendo aqui dentro do país ou fora, não vão faltar algumas situações
que você precisa de lembrar dessas verdades para continuar perseverante na obra de missão. Número 1, eu quero que você veja nos primeiros versículos do capítulo 13 e particularmente em Atos capítulo 14, versículo 1 a 7, eu quero que você veja isso. Nós temos um pequeno problema aí em termos de imagem que está acontecendo. Precisamos de entender que não faltarão provações, não vão faltar provações. Há de haver lutas, há de haver problemas, há de haver dificuldades. O que aconteceu aqui com eles? Eles estão a fazer exatamente o que Deus lhes mandou fazer, que era pregar a palavra, mas neste processo da pregação da palavra de Deus, há uma coisa que acontece. Pessoas se levantam contra a pregação da palavra. Você vai dizer, ainda não aconteceu no nosso país, já acontece muito. Muitas pessoas que rejeitam, muitas pessoas que se opõem, muitas pessoas que olham para o missionário de uma maneira diferente, como se ela estivesse aí a trazer um veneno, mas está a trazer vida quando traz a palavra de Deus. O texto nos mostra como isso aconteceu. A coisa boa que aconteceu com Paulo e Barnabé é que eles continuaram ousados, corajosos, dispostos a continuar. E sabia que era Deus. Lembra? Paulo, no caminho a Damasco, ele encontra-se com Cristo ressurreto e ele é mandatado para ser missionário entre os gentios. E ele está a lembrar isso aqui. Que, olha, nós vamos fazer isso porque é exatamente o que Deus nos disse para fazer. Nós iremos pregar. E diz até, convém que nós possamos passar perseguições fazendo a vontade de Deus. Os versículos 1 a 7 nos mostram exatamente o quanto Paulo sai, vai a Icônio, entra juntos na sinagoga. Ele sempre, quando Paulo chegava numa cidade, ele entrava onde estavam os judeus. Lembra? Essa era a gente que conhecia Deus, era a gente que conhecia as Escrituras, mas ele ia para lá e pregava primeiro para elas, depois ia aos gentios. Em alguns casos, esses judeus rejeitavam o que ele falava, como foi o caso que nós já lemos aqui relatado. E certamente nós encontramos o texto dizendo que quando eles falaram, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Parece um grande sucesso. Alguns judeus receberam a palavra, mas também os gentios, aqueles que não faziam parte do povo chamado povo de Deus. No versículo 2 diz, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, começaram a querer contradizer tudo e opor-se ao que estava sendo feito. Divertiram-se, pois, detiveram-se, pois, muito tempo aí falando ousadamente, mais uma vez, ousadamente, acerca do Senhor. Eles não estavam a falar de qualquer outra coisa senão do Senhor. Olha, eu quero entregar nas vossas mãos uma carta, uma licença para vocês serem fofoqueiros, ok? Do púlpito da IBM, sejam bons fofoqueiros, mas fofoqueiros são do Senhor Jesus, amém? Você tem que anunciar, onde quer que vocês estejam, onde quer que vocês vivam, na escola, no trabalho, na vizinhança, fofoquem de Jesus, deixem que as pessoas ouçam nada mais senão a verdade sobre aquele que veio, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E é o que aqui estavam a fazer. Com ousadia falavam de Jesus, davam testemunho à palavra da graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. A sua vida é um milagre. Sabias que o fato de estarmos aqui hoje sentados nesse lugar e não estamos em outro lugar é porque Deus operou um milagre, a transformação da sua vida, deixando as coisas do passado e vindo às coisas novas. Paulo escreve, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas belas já passaram e eis que tudo se fez novo. Foi a graça de Deus, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não é ato teu, ação sua, mas é ação de Deus. Que esse milagre
de transformação da vida aconteceu. Lembra, Paulo próprio é um milagre, porque ele era perseguidor da igreja, e por sendo perseguidor, Jesus teve um encontro radical com ele, e nesse encontro houve transformação dele. Esse é um milagre. Pense no seu coração, na sua mente, e diga assim: eu sou um milagre vivo. Deus fez uma transformação na minha vida. Ele me fez o que ninguém mais, seja quais forem os poderes outorgados, podia fazer. Somente, única e exclusivamente, o Senhor pode fazer isso. Por isso me alegro. Devia ser das pessoas a mais feliz no planeta Terra, saber que você é um milagre de Deus. Mas não faltaram aqueles que quiseram trazer provações, trazer lutas, trazer perturbações. Diz o versículo 4 que dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licônia, e para a província circunvizinha. Não é coisa má retirar-se um pouco para as pessoas que fazem barulho que não presta. Vai, recobre as forças e volte com todo o ânimo. Não é pecado. Deus é mordomia do seu próprio corpo. Agora não fuja por tudo e por nada. Às vezes entrou num campo: ei, eu estou com saudade de Ustra lá da minha terra, e aqui só tem caracata, como aconteceu comigo quando eu me ensinar no norte. Ou como era difícil comer caracata com aquela castanha inteirinho, e foi interessante. Fiquei desde as 11 horas até a noite empanturrado, porque não estava habituado a caracata. Mas sabe o que? A vontade era voltar. Um pouco de arroz, um pouco de Ustra do Sul seria bom. Mas sabe, Deus me deixou naquele campo. Entrava numa vila, disse: a irmã estava aqui ontem. Saía dela, depois entrava depois de mim. Graças a Deus, estou aqui para contar a história. Nunca tive coincidência com eles. Mas o que acontece? Não é tempo de fugir do campo porque as coisas são difíceis. Ser perseverante. E Paulo e Barnabé foram. Eles conseguiram ir à vizinhança, mas a repercussão da palavra não parou por terem saído aí de Icônio e irem às cidades vizinhas. E diz o texto que ali pregavam o Evangelho. Onde quer que eles fossem, faziam nada mais senão pregar o Evangelho. É o que você devia ser conhecido. Você devia ser conhecido por ser o quê? O porta-voz de Deus, ou o pregador da mensagem. Não é para fazer políticas, não é para andar fazer outras coisas, mas anunciar o Evangelho e denunciar o pecado. Essas duas coisas são importantes. Denuncie o pecado falando a verdade e anuncie o Evangelho para que haja transformação de vida e o pecado seja perdoado. Tem um amém? Amém. É isso que devia ser a sua caminhada como cristão. Mas não só é isto. A questão de haver provações, você deve encarar as provações. Nós temos problemas técnicos, mas vou continuar assim. Encare as provações sem perder o rumo, sem perder o foco. Mantenha o foco na missão para a qual você foi chamado. O versículo 8 diz: e estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. É interessante começar a fazer. A oposição não é necessariamente o ataque contra você. A oposição pode ser de começarem a elevar-te ao pedestal mais do que você devia estar elevado. É tempo de resistir sobre isso. Certamente, a Barnabé acabou de ser chamado Zeus. E a Paulo, que estava na frente, acabou de ser chamado Hermes. Esses começaram a ser dados
essas conotações das religiões tradicionais. Mas sabe o que? Eles não puderam, não disseram, oh, que bonito, você está nos chamar, que estamos mais em cima de que todos eles. Eles simplesmente não podiam aceitar isso. E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo. O que eles fizeram? Não disseram, oh, que bom que agora estão nos tratar aqui, estão nos elevando. Que maravilha! Quando o povo começar a te endeusar, porque você está na liderança sobre eles, ou porque você é missionário, ou você é pastor, ou você é crente no meio dos descrentes, diga, não, a glória deve ir para quem? A Deus. Eu sou apenas mensageiro dele. Eu estou aqui para trazer a mensagem, para que a mensagem que denuncia o pecado e anuncia a verdade, para que haja transformação de vida. Ele diz aqui, convertei-vos dessas vaidades, dessas coisas que não são boas, e convertei-vos ao Deus vivo. Nós não somos deuses, nem os vossos deuses são deuses, na verdade. O Deus verdadeiro é a quem vocês devem se converter. Essa é a mensagem que tu tens a anunciar. Essa é a verdade que tens que proclamar. Que fez o céu e começaram a explicar quem é esse Deus. Ele é um Deus criador que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. A esse sim seja a honra e a glória. A esse sim seja a vossa adoração. A esse sim convertei-vos a Ele e abandonai. Sabe, uma das coisas que nós temos problema no contexto nosso africano, Moçambique, de onde nós somos, é o problema com as nossas pregações, ensinos e discipulado. O nosso discipulado engaja a sua cabeça. Nós vamos dar 13 lições para você, depois te colocamos na água, já estás bem para ir, ninguém mais quer ficar contigo. Isso não é discipulado. O que acontece aí, você só trata de definições. O que é a igreja, quem é Jesus, o que eu disse, é isso aí. Isso não é discipulado. É parte do discipulado, mas não é totalmente o discipulado. Infelizmente, o nosso discipulado é muito fraco por causa disso, porque não engaja a cosmovisão do homem. Aquilo que faz com que o homem, olhando à sua volta, tenha uma interpretação correta da realidade. Se eu tivesse que vos levar à cozinha, diria, pega uma cebola tão grande e pegue uma faca tão afiada, põe aquela cebola na banca ali e corte no meio a cebola e abra o que você vê. Vê várias camadas, não é verdade? O problema nosso é que o nosso evangelho ataca as camadas de fora, que é comportamento. Vi você a beber, a fumar. Não é nada disso que você tem que fazer. Prega o evangelho, tem que ser de dentro para fora. Então, pregamos o evangelho que ataca as coisas que as pessoas fazem. E pensamos que é isso que vai transformar. Não vai transformar. Ou pode ficar com medo, ou pode por algum tempo ficar quieto e não faz, mas há de voltar porque a vida não está transformada. Se você continuar naquela cebola que está cortada ali, olha, aí fora são os comportamentos. A seguir são os valores. Com que base decidimos que isso é certo e isso é errado? Com que base decidimos que essa é a verdade, esse é o erro? Então, muitas vezes, o povo vem carregado com as suas premissas sobre isso. E quando você seguir de novo naquela cebola, há de seguir crenças. O que é que as pessoas creem? Muitas vezes o que creem sobre Deus não é o mesmo que você crê. Você diz, crê em Deus? Vamos responder assim, sim. Mas que Deus? O Deus da religião tradicional africana é um Deus removido de nós e está distante. Ele não é um Deus pessoal, ele não é um Deus imanente, que significa, ele não é um Deus presente, está longe. É por isso as pessoas recorrem aos espíritos ancestrais, porque pensam que a esses podemos manobrar, a esses podemos manipular. Vamos jogar um pouco de chonchonto, um pouco de bebida, um pouco daquilo outro. Eles ficam quietos, podemos domar essa aqui. Mas ao Deus Criador não podemos domar. Então,
basta dizer, ele está muito longe, é por isso vamos atacar. Então esse é o problema do nosso discipulado. Não fazemos perguntas. Sabia que o conceito de salvação para a África e para as religiões sul-africanas é chamado antropocêntrico, é voltado no homem. Eu faço as coisas e eu fico livre das minhas situações. Eu guardo bebidas e os ancestrais me deixam sozinho, me deixam livre. Esse é o conceito de salvação do africano. Mas a salvação não é essa. A salvação é quando eu faço duas coisas. Eu entro num processo de uma mudança de paradigma e há uma transferência de lealdade desses deuses para o Deus vivo. É o que Paulo está dizendo. Convertei-vos dessas vaidades, dessas coisas que vocês estão acostumados a fazer. Convertei-vos ao Deus vivo. Essa é a mensagem que tem que fazer. Não é só os comportamentos, não é só os valores, não é só as crenças, mas tens que atingir, tens que engajar a cosmovisão, aquela habilidade através da qual o homem consegue interpretar as coisas à sua volta. Isso é que tens que fazer. E Paulo está a dizer para eles, há uma diferença entre a cosmovisão tradicional vossa e a cosmovisão da Bíblia. E o nosso discipulado seria mais eficiente se nós pudéssemos colocar a cosmovisão tradicional com a Bíblia em choque. O problema é que nós somos de lições. Jesus, quem é Jesus? O que é a igreja? O que acontece? Só está aqui no intelecto. Padre Zezinho, um sacerdote católico, que é músico, ele escreveu: a viagem mais comprida, meu irmão, é a viagem da cabeça ao coração. E os que falam inglês dizem que tem 3 H's, 3 H's, head, heart, hand. Tem que sair daqui, tem que vir para o coração e tem que entrar em ação. É assim que devia ser a vida, quando a verdadeira transformação acontece. E você desiste como missionário, porque diz, eu já preguei tanto aqui, continuam a fazer as mesmas coisas, vou para outra vila, quem sabe lá vão responder. Chega lá também, tem parlamento. E como tem isso, há um problema, você não consegue ver, fica desistindo e começa a dizer, eu vou voltar, faço as malas e eu volto. Essa é uma nova palavra no vocabulário nosso, Bento. Então vamos fazer, Bento é meu jovem pregador, então eu posso falar dele assim. Então perceba o que estou a dizer? Simplesmente o que nós temos a dizer aqui é, precisamos de levar uma palavra que atinge não só comportamentos, não só os valores, não só as crenças, mas tem que atingir o quê? A cosmovisão. Se você olhar naquela cebola que você cortou, lá no meio é cosmovisão. Tem que ser atingida. Quando engaja a cosmovisão, a transformação começa agora de onde? De dentro para fora. E é aí onde há a transformação. Você começa a ver eles a não frequentarem mais Mambone, mas frequentam a igreja IBM aqui. Eu falo Mambone porque um dia fui de carro à beira, comecei a ver médico, eu disse, ei, o governo fez um bom trabalho, já tem médicos aqui nos região. E depois fiquei sabendo que não eram médicos como eu pensei, médicos convencionais, eram médicos diferentes. Eu disse, então há um problema aqui. Então, quando o senhor mesmo começa a querer ir muito a Mambone, prega a verdade para ele ficar aqui, para que ele possa adorar ao Deus vivo. Tem um amém? Amém. Isso é que devia ser. Então, e eles começaram a dizer, esse é o tipo de Deus que vocês, não só ele fez tudo, ele também, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seu próprio caminho, mas agora está a vos chamar para a verdade. Ele que faz chover, ele que cuida dos tempos. No versículo 18 diz, dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Pelo menos elas não entreteram a elevação dos homens, mas quiseram elevar a quem? Deus. É isso que você tem que fazer. Vai ser difícil. Perseguição, opressão, não é só aquela que vão te atacar, xingar e chamar em nomes, mas também a outra perseguição é começarem a te colocar como se Deus tu fosses, e tu não és, eu não sou. Então temos que abdicar desse entendimento de que somos pequenos deuses e transferir a verdade de que há um só Deus, e esse é um Deus vivo. E é para lá que temos que apontar as pessoas.
Terceira coisa que você devia ver, quando eles começaram a fazer tudo isto, é muito interessante. Eles estavam a fazer três coisas. Eles estavam a evangelizar, que era anunciar o evangelho, e eles estavam a discipular. Vamos ver no versículo 23 a 24, que eles faziam essas três coisas. Estavam a evangelizar, estavam a discipular, e eles equipavam líderes que pudessem estar aí a seguir com a igreja. Então, o importante é saber, as provações vão acontecer, mas eu quero te chamar, amado irmão, que há vitória sobre as perseguições, sobre as provações. Nós vamos ter. O que você e eu devemos saber é que você e eu devemos saber que as provações serão vencidas. E Paulo continua, do versículo 19 até o versículo 25, ela está aí a fazer as três coisas que eu falei há pouco tempo. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Paulo foi deixado por um homem morto, ok? Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho, isso é evangelizar, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, isso é discipulado, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Lembra que existia a Antioquia da Psídia e a Antioquia da Síria, que é lá onde saíram. Então não confunda as duas coisas. Confirmando, veja só o versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos. Não basta evangelizar e anunciar, mas temos que encorajar aqueles que vão sendo salvos. Muita gente é convertida e nunca é acompanhada ou discipulada. Provavelmente não fazemos, porque talvez nós nunca fomos também acompanhados ou discipulados. Se eu não fui discipulado, eu não vou saber discipular. É tempo. E como a igreja começamos a enfatizar o processo de discipulado, para que uma vez discipulada a pessoa, ela tenha competência para discipular outras pessoas. Eles fizeram isso, evangelizaram, discipularam, e não só discipularam, não só foram fortalecendo, exortando a esses crentes para que permanecessem na fé, porque haveria muitas tribulações, sabiam que havia de haver problemas, e diz Paulo, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Imagina esse encorajamento. Olha, eu estou te encorajar, você vai ficar na boca de leão, mas fique firme, porque é assim mesmo para aqueles que seguem a Jesus. Portanto, quando você começar a te chamar nomes lá no serviço, lá na escola, lá na vizinhança, não se preocupe não, já me chamaram padre, mas eu sou casado, tenho aqui 2 filhos. Então, não importa o que te chamarem. A única coisa que eu vou te dizer, quando começarem a te dar nomes por ser cristão, alegre-se por ser chamado assim. 1 Pedro, capítulo 4, de 12 até o fim, ele nos fala isso, que é muito bom que você seja perseguido por fazer coisas boas e não por malandrice. Essa é a minha versão. Então, basicamente o que está a acontecer é isso. Então, não só evangelizaram, não só discipularam e encorajaram, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja da palavra, eles equiparam líderes. Sabiam que a igreja não estruturada, sem liderança, ela há de ir bebendo de tudo. Sabe aquela galinha que fica fechada lá na gaiola por muito tempo? Quando você colocar na frente qualquer coisa, quando sai, indica de tudo. Mas quando tem uma liderança na igreja, o povo é levado a seguir uma direção certa, a viver à luz da palavra, porque a palavra é que vai nortear o seu andar, o seu caminhar, o seu viver. Então, Paulo e Barnabé foram suficientemente inteligentes para saberem que não podiam deixar a igreja à deriva. E não só fizeram isso, foram suficientemente obedientes para entenderem que o povo de Deus deve não só ser evangelizado, discipulado, mas tem que ser liderado para poder andar como convém. E eles assim fizeram. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor que havia crido. Lembra o que está acontecendo aqui?
próprio Paulo e Barnabé foram encomendados da igreja em Antioquia, aquela Antioquia da Síria. Eles foram abençoados, encomendados pela igreja, e eles foram nessa primeira viagem missionária. E não só isso aconteceu. Agora eles estão a voltar, estão dizendo, não vamos deixar a igreja à deriva, nós vamos deixar a igreja estruturada, com liderança, gente que respeita o povo e é respeitado pelo seu povo, para que a obra não pare. Vivemos um tempo de muita indisciplina, pessoas que não sabem mais o que é ter liderança no meio da igreja, simplesmente acham e fazem e desfazem. Isso não é bíblico. O bíblico é que nós possamos trabalhar. Se nós elegemos liderança aqui na igreja, nós estamos dizendo, nós vamos respeitar vocês e vamos estar convosco e vamos agradecer a Deus para que Deus nos use para o bem da igreja. E vamos continuar. Versículo 24 diz, passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha, posso ler português? E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Simplesmente o que está acontecendo ali, irmãos, devem saber que as provações serão vencidas. Houve lutas sim, houve muita perturbação sim, mas agora estamos vendo elas a verem o fruto da sua obra. Alguns missionários já estão aqui há muitos anos, trabalhando arduamente, e às vezes, em momento algum, houve um Deus, eu vou voltar para a minha terra. Mas como responderam ao mandato de Deus, em obediência ficaram, e alguns ficam aqui 10, 15, 20, 30 anos ou mais no país. Portanto, você também, Deus não está chamado só de um hemisfério para cá, mas está chamado aqui também para outros lados. Pode ser aqui dentro do país. Alguns pensam que ser missionário tem que ser enviado para uma junta, não sei de que país. Nós somos igreja, e igreja deve enviar missionários. Tem um amém? Esse é o problema que nós temos. Como vemos missionários vindo de outro lugar, sabe? Quando eles têm um lugar para viver, uma casa, têm um transporte, o transporte não é para exibição, é para fazer missões, é para viajar. O pastor Assuero não está aqui, foi lá para a Zambésia, naquele carro lá, com aqueles buracos, é complicado, mas precisa de um carro que aguenta os buracos, não é isso? Você vai dizer, eu não vou conseguir ter um 4x4. 4x4 não é para exibição, é para usar no ministério. É isso que está acontecendo. Então veja só o que está acontecendo aqui. Eles agora passam, aqui nós vimos pessoas se converteram. Eles vão sofrer perseguições, encorajemos-las. E depois dizem, não só encorajemos, mas vamos deixar uma liderança para poder orientar essa gente na sua caminhada. Finalmente, quando você começa a olhar, finalmente o que vem, nós temos agora, o texto mostra isso. Jesus já disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que as palavras de Jesus sejam de consolação para ti e para mim. Você que é missionário de fora, você que é missionário aqui dentro, você que devia ser missionário, porque todo crente devia ser missionário. Porque missões estão no coração de Deus. Vamos lá ver agora, por fim, você tem que entender, importante, celebre a vitória, ok? Celebre a vitória com a comunidade de fé. Celebre a vitória com a comunidade de fé. Não só você fica contente porque fez um grande trabalho, viu muita vida transformada, tem que celebrar essa vitória com a comunidade de fé, que é a sua igreja. Os missionários de tempo em tempo voltam. Uns vão de 3 em 3 anos, outros de 4 em 4 anos. Com o Covid ficam 6 em 6 anos ou por aí fora. Mas voltam em algum tempo para celebrar o que Deus está fazendo por meio deles lá onde saíram. Você também, se for a Itaúse, tem que voltar de vez em quando dizer o que fez lá. Quando for a Bobole, volte no dia que você está fazendo, como Deus está te usando lá. Se for em Esqualaquala ou em Zandamela, não importa onde você for, volte de tempo em tempo e celebre as vitórias e seja encorajado no meio das perseguições que você vai ter. O versículo 26 diz assim, e dali, lá de Perge, onde estiveram, que desceram até a Atália, dessa região, dali navegaram para Antioquia. Aqui não é a Antioquia da Psídia, lá que nós falamos antes,
que aconteceu daqueles judeus que se levantaram, mas aqui é a Antioquia da Síria, onde tinham saído. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Eles saíram da igreja, foram recomendados pela igreja, foram encorajados pela igreja, a igreja orou por eles. Não diz o texto que deram dinheiro, provavelmente deram pocket money, para que eles pudessem andar lá pelo caminho, não ficarem com fome, não sabemos. Mas, nesse tempo que está, se você quer conduzir até a Zambésia com um carro, se você não tem dinheiro para pagar combustível, não vai chegar lá, vai? Então, precisa de recursos para chegar a Zambésia, para pagar combustível, para comer pelo caminho. E quando chegaram e reuniram o quê? Reuniram a igreja. E veja só, a sequência dos eventos. Chegaram lá e eles reuniram a igreja. Talvez, se fossem batistas, deviam ter uma assembleia da igreja de paz. Então estiveram lá naquela assembleia de paz, onde estavam a falar das coisas boas. Relataram quão grandes coisas, veja o que estão fazendo. Relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. O que estão a dizer? Olha, vocês nos mandaram para lá em obediência ao Espírito Santo de Deus, como lemos no capítulo 13. E nós fomos. E quando chegamos lá, anunciamos o Evangelho. É interessante que eles nem reclamam de que Paulo foi deixado meio morto. Não estou a ver aquele texto, tá? Você consegue ver? Não está lá. Anunciaram assim. E quando reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera. Nem disseram que nós é que fizemos. É interessante. Transferiram toda a glória para quem? Para Deus. Você e eu, quando fazemos uma coisinha de nada, peito está levantado. Não. Deixa Deus receber a glória e a honra. Você é servo dele. Está sendo usado por ele, para a glória dele. Então, quão grandes coisas fizeram por eles e como Deus abriu aos gentios a porta da fé. Você não traz um Deus na sua maleta para levar ao campo de missões. Deus já está lá. Só você junta-se a Ele, como o Black fala. Junta-se a Ele para a missão que Deus já começou. Amém? Você vai como instrumento, como um homem, uma mulher de obediência. E diz no texto que eles fizeram isso. Começaram a dizer, os gentios foram salvos e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amados, Deus, Ele nos chama para a sua obra. Ele nos chama para fazer a sua obra. Mas não vão faltar, primeiro, não vão faltar o quê? Não vão faltar provações. Vamos estar lá. Vamos estar nas provações. Ok? Apesar das provações, tens que saber que as provações vão ser vencidas. Aconteceu isso com Paulo, o homem que foi deixado por um morto, e ele levantou no dia seguinte e começou. Se fosse você e eu, se você tivesse deixado morto, ia procurar avião e para já, volta à minha terra. Não foi. Ele continuou lá a pregar o Evangelho. E a terceira coisa que nós falamos é que você precisa fazer o quê? Você tem que saber que a vitória vai acontecer, vai ser conquistada. E no fim, nós estamos falando que quando você tem essas vitórias, todas essas conquistas todas, lembra que a glória é para quem? É para Deus. Então celebre com a comunidade de fé a vitória. Celebre a vitória com a comunidade de fé. Eu tenho muito respeito pelos missionários, porque eles saem de tempo em tempo, vão lá para as suas igrejas que enviaram, celebram o que Deus tem feito e as baterias são recarregadas e eles voltam para o campo. Amados, eu não sei onde você está. O que eu sei é que Jesus naquela cruz, ele ressuscitou, mas não foi sem passar por dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá na cruz, Jesus foi pregado e ele foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Qual é a grande tribulação que você está passando? Qual é a provação que está a passar no seu dia a dia? Quão grande é a sua provação? É maior do que de Paulo, que foi deixado por um homem morto?
é maior do que de Jesus, que levaram a cruz, foi crucificado, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Se você pensa que a sua preocupação é maior do que essa, ei, eu quero estudar aos teus pés, porque eu sei que Jesus sofreu mais do que você pode imaginar, enquanto em vida e na hora que teve que ser crucificado e morrer na cruz. E se você não tem Jesus, diz, pastor, eu não entendo nada disso. Você pode entender. Esta é a hora que você vai, Senhor Jesus, eu sou pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ti. E eu estou aqui. Eu quero seguir a Jesus. E eu quero arrepender dos meus pecados. E eu confesso que Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou. E eu o convido a entrar na minha vida. E você pode sair daqui diferente do que você entrou. Amém? Amém. Você pode sair diferente do que você entrou. E se você já tem Jesus, pense nas tribulações. Alguns pensam que tem tribulação porque passaram um dia sem comer. Epa, há gente que passa uma semana sem comer. E há pessoas que quase morrem. Ou podem ser mortos no campo. E isso aconteceu não só agora. Você volta para o tempo medieval. Há pessoas que eram crucificadas por causa de defender a palavra de Deus. E você e eu, no bem bom, achamos que estamos sofrendo. Não estamos sofrendo nada. Mas se sofremos, saibamos que o sofrimento faz parte da equação de sermos missionários, os enviados de Deus. Vamos lá? Pastor Francisco, quer orar? Nosso bom Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje e pelo desafio da tua palavra. E agradecemos porque, em primeiro lugar, tu nos chamas. E não somente nos chamas, mas também nos envias. Senhor, olhamos para Mateus 9:38, as palavras de Jesus, quando Ele nos desafia a orarmos por mais trabalhadores para a seara. Senhor, é nesta altura que nós queremos perguntar quem somos nós, ou onde queres que nos envies, ou como podes fazer de nós missionários, onde quer que nos colocaste. Senhor, que a tua palavra, esta manhã, a descrição desta história missionária no livro de Atos, nos possa dar a realidade de missões na nossa vida, mas também o incentivo para pregarmos a única mensagem que merece ser pregada, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem do Senhor. Que cada um de nós aqui hoje nesta sala possa sair daqui com esta chamada missionária para ser o sal e a luz do mundo onde quer que estejamos. E onde quer que estejamos amanhã, certamente estaremos no meio de pessoas que não conhecem. Senhor, que possamos reconhecer esta chamada e executar a nossa missão nos diferentes lugares onde tens colocado as nossas vidas. Oramos agradecidos porque és tu quem nos chama, és tu quem nos envia, és tu quem nos suporta e nos sustenta. Nós te queremos agradecer por todas as coisas no nome de Jesus. Amém. Amém.